Bom dia, irmãos. Graça e paz. Uma alegria estar aqui com vocês, compartilhando a palavra do Senhor. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em 2 Samuel. Segundo livro de Samuel, capítulo 11. Então leiamos com fé a palavra do Senhor que diz assim: Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, Davi enviou Joabe, seus oficiais e todo Israel. Eles destruíram os filhos de Amon e sitiaram a cidade de Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço do palácio real. Dali viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito bonita. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então Davi mandou mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Ora, Batseba tinha acabado de se purificar da impureza da menstruação. Depois, ela voltou para casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Então Davi enviou mensageiros a Joabe dizendo: manda-me Urias o heteu. E Joabe mandou Urias a Davi. Quando Urias chegou, Davi perguntou como estava Joabe, como se achava o povo e como ia a guerra. Depois Davi disse a Urias: vá para casa e descanse. Urias saiu do palácio real e logo saiu atrás dele um presente do rei. Porém Urias dormiu junto ao portão do palácio com todos os servos do seu senhor e não foi para casa. Relataram isso a Davi dizendo: Urias não foi para casa. Então Davi disse a Urias: você não vem de uma viagem? Por que não foi para casa? Urias respondeu: a arca, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa, comer e beber e me deitar com a minha mulher? Juro pela vida do rei que não faria tal coisa. Então Davi disse a Urias: fique aqui ainda hoje, amanhã eu o mandarei de volta. E Urias ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. Davi o convidou para comer e beber com ele e o embebedou. À tarde, Urias saiu e foi deitar-se no seu leito, na companhia dos servos de seu senhor. Ele não foi para casa. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e a mandou por Urias. Na carta escreveu o seguinte: ponham Urias na linha de frente, onde o combate for mais intenso. Depois deixem-no sozinho, para que seja ferido e morra. Tendo sitiado a cidade, Joabe pôs Urias no lugar onde sabia que estavam homens valentes. Os homens da cidade saíram e lutaram contra Joabe. Alguns dos oficiais de Davi foram mortos, e morreu também Urias, o heteu. Então Joabe enviou notícias a Davi, informando tudo o que havia acontecido na batalha. Deu ordem ao mensageiro dizendo: quando você terminar de contar ao rei os acontecimentos desta batalha, é possível que ele fique indignado e pergunte: por que vocês chegaram assim tão perto da cidade para lutar? Não sabiam que eles iriam atirar da muralha? Quem matou Abimeleque, filho de Jerubbezete? Não foi uma mulher que do alto da muralha lançou sobre ele uma pedra de moinho e o matou em Tebes? Por que vocês chegaram tão perto da muralha? Então você dirá: também morreu seu servo Urias, o heteu. O mensageiro partiu e chegando contou a Davi tudo o que Joabe lhe havia mandado dizer. O mensageiro disse a Davi: na verdade, aqueles homens eram mais fortes do que nós e saíram para lutar contra nós em campo aberto, mas nós fomos contra eles até a entrada do portão. Então os flecheiros do alto da muralha atiraram contra os servos do rei, e alguns deles foram mortos. Também morreu o seu servo Urias, o heteu. Davi respondeu ao mensageiro: diga a Joabe que não encare isso como um mal, porque a espada devora tanto este como aquele. Que ele intensifique o seu ataque à cidade até conquistá-la. Quanto a você, encoraje Joabe. Quando a mulher de Urias soube que o seu marido era morto, ela chorou por ele. Passado o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio. Ela se tornou sua mulher e lhe deu um filho. Porém, isto que Davi tinha feito pareceu mal aos olhos do Senhor. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, bendizemos ao Senhor pela tua palavra, que é viva e eficaz,
e mais cortante que espada de dois gumes. Por meio dela somos exortados, instruídos na verdade, confortados e encorajados para vivermos segundo a sua vontade. Nós sabemos que a tua palavra é poderosa, pois foi por meio dela que o Senhor criou o céu, a terra, o mar e tudo que existe, e nos criou conforme a sua imagem, a sua semelhança. Agora, pois, ó Deus, que teu Espírito Santo seja enviado a nós, iluminando a nossa mente, tomando cativo o nosso pensamento em obediência a Cristo Jesus, e assim nos moldando e nos aperfeiçoando segundo a tua vontade. Ó Deus, e em tudo isso que teu nome seja exaltado, seja glorificado para sempre. Amém e amém. Queridos irmãos, a história de Davi é uma história fascinante, uma história cheia de erros e acertos, mas em toda a vida de Davi, o que nós vemos é aquilo que o próprio Deus disse a respeito dele: esse é o homem segundo o meu coração. E Davi, de fato, foi um escolhido de Deus. Ele foi o segundo rei de Israel. O primeiro foi Saul. O povo pediu para Samuel um rei, e o escolhido foi Saul. Mas como nós sabemos na história bíblica, lá em 1 Samuel, Saul era orgulhoso, Saul era prepotente, Saul era arrogante, e Saul só se preocupava com o seu próprio louvor diante dos homens. Ele desobedeceu ao Senhor claramente, pelo menos 2 vezes, e deixou o profeta Samuel irado com ele. E por conta disso, Deus rejeitou Saul, e ele já tinha o seu escolhido, que era Davi. E você sabe, meus irmãos, que Samuel foi mandado lá para a casa de Jessé para ungir Davi rei, quando ele ainda era jovem. E ao chegar lá, Jessé mostrou todos os seus filhos, o mais valente e forte de todos eles, Eliabe, achando que ele seria o rei. Mas o escolhido estava lá atrás, na malhada, no campo, cuidando das ovelhas de seu pai. E então ali, o profeta deitou azeite sobre a cabeça do jovem Davi, e ali ele já foi prometido como o rei de Israel. Ele ficou famoso por vencer o gigante filisteu Golias. Ele ficou conhecido e famoso em Israel por ser um homem temente a Deus, por ser piedoso, por poder cantar e se alegrar no Senhor, escrever salmos, canções, melodias e ter um coração tão devoto e apaixonado pelo Senhor. Mas no texto que nós lemos agora, meus irmãos, aqui em 2 Samuel, capítulo 11, um pouco mais à frente, Samuel já havia morrido, Saul também já havia morrido, e aqui Davi já era o rei de Israel. Ele primeiro foi coroado rei lá em Hebrom pelos homens de Judá, e reinou no sul de Israel, e depois de 7 anos, ele se tornou o rei de todo Israel. Esse é o contexto desse texto que nós lemos nessa manhã. Um rei piedoso, um rei justo, um homem apaixonado pelo Senhor, um homem que amava a presença de Deus, um homem que se devotava diante da presença de Deus, simbolizada pela Arca da Aliança, que foi construída por Moisés lá atrás no livro de Êxodo. Mas agora, queridos irmãos, como nós notamos aqui nesse texto, ele está no seu pior momento. E esse homem que tem todas essas credenciais, esse homem que tem todas essas virtudes cristãs, esse homem que temia e amava ao Senhor, de repente se vê num quadro, num cenário de declínio espiritual, de desobediência. Um verdadeiro abismo se abriu diante dele e ele cometeu um pecado atrás do outro. Um abismo chamou outro abismo. E essa é a situação deplorável que nós vemos da vida de Davi. Irmãos, ao lermos esse texto, ao pensarmos sobre a vida de Davi, antes de tirarmos algumas lições do texto, eu quero pensar uma coisa com você. É bem certo que a maioria aqui, talvez até todos, conheçam essa história. Se não tiverem lido, pelo menos já ouviram falar do adultério de Davi com Batseba.
E às vezes a gente olha para esse texto e pensa o seguinte: ora, se Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, cometeu tal pecado, se encontrou em tal situação, quem dirá a mim, Senhor? Sou falho, sou pecador. E às vezes, irmãos, infelizmente, muitos acham nisso uma desculpa para poder pecar, um álibi para falar, ora, se Davi, que era um rei piedoso, está desse jeito aqui, se eu pecar, Deus não vai fazer tanta justiça assim comigo, porque olha Davi. Irmãos, esse texto não está aqui para isso. Pelo contrário, esse texto está aqui para nos alertar quão terrível é o pecado. E quão deplorável é o estado de alguém que está em desobediência contra o Senhor Deus Todo-Poderoso. E quão triste é ver alguém caído, ver alguém longe do Senhor, ver alguém com o coração endurecido pelo pecado. E vocês acham que isso só aconteceu lá nas histórias lá de trás? Você acha que isso só aconteceu há muitos anos atrás lá? Isso acontece até hoje, irmãos. Deixa eu perguntar para você quantas pessoas você conhece que por causa de um pecado, por causa de uma desobediência, por causa de uma situação, deveriam estar aqui hoje com você, mas se afundaram, apostataram da fé e nunca mais voltaram. Quantas pessoas você viu que depois voltaram, mas voltaram tão machucadas, tão feridas, que é difícil animar novamente esse irmão. A gente tem um exemplo, um homem que eu gosto demais, um pregador reformado, o Steve Lelson. Um dos homens que eu mais gosto de ouvir. Gosto, eu digo, porque eu ainda ouço de vez em quando, até hoje. Um dos maiores expositores bíblicos da atualidade. Conferencista internacional, escritor de diversos livros, comentarista bíblico. Por causa do adultério, por causa do pecado, está na mesma situação que Davi esteve aqui. Portanto, nunca olhe para o pecado dos homens e mulheres na Bíblia e fale, isso é um álibi para eu pecar. Eles estão aqui, irmãos, para corroborar com aquilo que o apóstolo Paulo fala. Aquele que está de pé, vigie para que não caia. Serve para nos colocar temor no coração e orar, Senhor, não permita que aconteça comigo o que aconteceu com Davi. Senhor, não permita que aconteça comigo com aquilo que aconteceu com tal pessoa que eu conheço. Senhor, conserva-me de pé para te servir até o final. Meus irmãos, a gente pode olhar várias biografias bíblicas e pensar e ver a queda, a desobediência, mas nós temos diversas outras. Temos diversas histórias de homens que foram ilibados, que foram fiéis, e que foram fiéis até a morte. Veja o apóstolo Paulo. Depois da sua conversão, ele tem uma trajetória reta, de retidão, de justiça. Alguns estudiosos, para achar um pelo em ovo, falam daquele momento que ele brigou por causa de João Marcos. Mas até esse momento, lá na sua última carta, 2 Timóteo, capítulo 4, ele faz questão de dizer, me chama João Marcos, porque ele me é útil para o ministério. E logo em seguida ele diz então, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Por isso ele recebeu a coroa da justiça. Mas, meus irmãos, a segunda coisa que eu quero falar desse texto, que é muito importante, é que não existe buraco, não existe cova tão grande que um cristão pode se afundar, que Deus não possa tirar de lá. Amém? A graça de Deus é maior do que o nosso pecado. O amor de Deus é o que nos levanta. A graça irresistível de Deus é que nos coloca de pé de novo no caminho. Portanto, se você está aqui nessa manhã e talvez você esteja quebrado pelo seu pecado, por causa de alguma situação, saiba, meu querido irmão ou irmã, que Deus pode te tirar desse lugar. E a história de Davi não terminou nesse trecho. A vida de Davi continuou. Ele foi restaurado, ele continuou servindo ao Senhor, ele foi fiel e obediente até o final, mas as marcas do pecado ficaram em sua vida. Ele foi perdoado,
mas as consequências do seu erro permaneceram em toda a sua história, em todo o seu reinado. Mas ele foi perdoado, ele foi resgatado, ele foi alcançado por Deus, porque não só Davi amava Deus, mas Deus amava Davi. Louvado seja Deus por isso. Como diz R.C. Sproul, nós estamos firmes, irmãos. Não porque nos agarramos firmemente à mão de Deus, mas porque Ele nos segura firmemente. Louvado seja o Senhor, porque nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Em terceiro lugar, é importante mencionar a você que esse texto está aqui para que a gente, com sabedoria, tire lições dele. Deixa eu te falar uma coisa, o inteligente é aquele que aprende com os próprios erros. O tolo nunca aprende. O tolo ouve, o tolo escuta, mas não obedece, não entende, ouve, mas nunca chega ao conhecimento da verdade. O inteligente ouve, recebe e aplica e aprende com seus próprios erros. Mas o sábio é aquele que também aprende com o erro dos outros. Veja, meus irmãos, a Bíblia é a biblioteca do Espírito Santo. Inspirado, autoritativa, inerrante, infalível. E na escolha de Deus, ele poderia ter omitido esse trecho da vida de Davi. Poderia ou não? Poderia. Mas ele fez questão que aqui estivesse tão bem relatado para todos nós, para que ao olharmos para essa história, eu e você tenhamos temor ao nosso Deus e aprendamos com Davi. Aprendamos a viver de acordo com Deus, de acordo com a palavra do Senhor. E o primeiro erro que Davi comete, que a gente pode aprender com esse erro, é que Davi se tornou uma presa fácil. Davi se tornou vulnerável. Veja o que diz logo no começo. Versículo 1. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, Davi enviou Joabe e seus oficiais e todo Israel. Você percebe aí a questão? O que o texto nos diz? Está escrito? Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra. Esse tempo, irmãos, era a primavera. Por que a primavera? Porque o verão, o sol era muito forte, o inverno muito frio, o outono não tão propício. A primavera era a época dos frutos. Então os reis tinham um acordo pactual entre eles. Vamos deixar para guerrear na primavera. Porque daí os nossos soldados, o nosso exército vai ter mantimento durante a luta. Mas o que o texto nos diz? No tempo em que os reis costumam sair para a guerra, Davi mandou Joabe, o líder do seu exército, o oficial do seu exército, mas ele ficou lá no seu palácio, em Jerusalém. Aqui começa o erro de Davi, meus irmãos. O erro de Davi não começa quando aquela mulher bonita aparece lá no terraço. Antes disso, já tem um problema no coração de Davi, queridos. E o problema dele é que ele tinha um propósito de vida. Ele era rei de Israel. Um rei deve estar na batalha. Um rei deve estar comandando o seu exército. Um rei, como Davi era, que também era profeta de Deus, deveria estar lá orientando, direcionando o seu povo. Deveria estar na peleja junto com os seus irmãos. Mas onde ele estava, queridos? No conforto, na distração do seu palácio. Essa é a primeira lição que você deve guardar no seu coração. Cuidado para não se distrair no caminho, meu irmão, minha irmã. Satanás, o nosso adversário, ele gosta de distrair o povo. Ele vai colocar diversas coisas para você fazer. E de fato a gente tem muita coisa para fazer, para resolver. E aí, muita coisa que a gente gosta vai entrando no lugar de Deus, vai entrando no lugar que deveria ser primário ao Senhor, e vai distraindo a sua mente, e vai levemente, disfarçadamente, cativando o seu coração. É assim que Satanás trabalha, irmãos. A Bíblia diz que ele é astuto. Nós temos uma igreja evangélica muito distraída com muitas coisas. Eu e você, todos nós, somos suscetíveis a isso. Meus irmãos, Davi não tinha Netflix, não. Não tinha cinema. Não tinha série, não tinha nada das tecnologias que nós temos hoje. Os flashes, as luzes,
as distrações. Mesmo assim, ao deixar de cumprir o seu propósito, Davi se torna uma presa fácil nas mãos do pecado. Não foi para a guerra. Diz ainda o texto que eles destruíram os filhos de Amon, sitiaram a cidade de Rabá. Davi ficou em Jerusalém. Então vai começar a cena. Verso 2. Uma tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço do Palácio Real. E dali viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito bonita. Meus irmãos, eu prefiro a versão Almeida Revista Atualizada, que fala que ela era muito formosa. Mas dá na mesma. O fato é que essa mulher, ela era bonita, bela, atrativa aos olhos. Ela cumpriu o padrão de beleza da época de Davi. Mas não podia ser feia, meus irmãos? Ela podia, né? E ajudar Davi. Ele já estava vulnerável, ele não estava na guerra. O texto diz que ele estava simplesmente passeando no seu palácio. E aí que Satanás joga a isca, e a isca é boa, e ele morde a isca. Ele cai. Satanás nunca vai tentar você, meu irmão, como alguns dizem, com giló. Uma coisa que você não gosta. O pecado é sempre atrativo. Você acha que Satanás é besta? É. Mas ele também é esperto. E você acha que ele não sabe? Veja bem, presta atenção. Os seus gostos? 1 Pedro capítulo 5 diz que Satanás, ele é como um leão devorador, rodeando, buscando a quem possa tragar. Está aqui uma cena, um retrato do rei Davi, de alguém que está facilmente sendo uma presa fácil na mão do devorador. E aparece a mulher, bonita, e para ajudar, o verso 2 diz que ela estava tomando banho. Tomando banho. Aqui podia ter parado já, né, meus irmãos? Veja bem. Aqui Davi poderia ter falado: misericórdia, corro para dentro, fecha a cortina, vou para a guerra. É o certo. Não é o certo? A gente tem, por exemplo, a história de José. José, quando foi tentado, você acha que aquela mulher era feia também? De jeito nenhum. A mulher de Potifar era muito bonita. E ela tentou agarrar ele, grudar nele. Diferente de Davi. Aqui o texto não diz que Batseba olhou para Davi. Aqui talvez Batseba nem sabia que Davi estava vendo ela. Mas José, ao contrário disso, foi alvo daquela mulher. E o que a Bíblia diz? Que ele, pernas para que te quero. E aqui é um problema, meus irmãos, que eu quero chamar a sua atenção. Não brinque nas cordas bambas do pecado. Não beije o perigo. Não ache que você vai poder resistir porque você é forte. Eu e você não somos fortes. O erro de Davi aqui é que ele estava sozinho, no lugar errado e na hora errada. Eu me lembro, meus irmãos, e eu vou contar essa história, é uma história real, porque essa pessoa nem tenho mais contato com ela, mas eu e a minha esposa Val, há muito tempo atrás, em outra igreja ainda, antes da nossa, a gente era líder de jovens na igreja, e o grupo de jovens se reunia lá na nossa casa, semanalmente, e tinha uma menina lá que era solteira, e numa certa reunião, na hora da comunhão, ela falou assim, a gente estava falando sobre trabalho, sobre voltar para casa, um falou que voltava de fretado, o outro falou que voltava de moto e tal. Ela falou, eu tô chegando mais rápido. Aí eu falei, é mesmo? Por quê? Então ela disse, é porque eu tô vindo de carona. Ah, você vem de carona? Com quem? Com um amigo meu, do trabalho. E aí vem você, ele e mais alguns amigos? Não, vem só eu e ele. Mas ele é noivo. Aí eu falei, misericórdia. Aí eu falei, na frente de todo mundo, falei, irmã, isso que você está fazendo é perigoso. Ela ficou, pelo menos, não lembro direito, umas 3 semanas sem olhar na minha cara. Porque eu falei aquilo na frente de todo mundo. Alertei ela, falei, isso aí que você está fazendo é perigoso. Uma hora vocês vão estar no carro ali, só você e ele, pior pode acontecer. Imagina você tá achando que eu sou mau caráter, que isso, que aquilo, que não. Pois bem, passado algum tempo, a irmã me aparece na mesma reunião,
Adivinha com quem? Com o fulano. O fulano, que estava noivo, não era mais noivo e estava namorando com ela. Já pensou nisso? E eu não sou profeta, não. Eu simplesmente falei aquilo que a Bíblia ensina. E sabe o que aconteceu? Ela comprou uma casa com esse rapaz e ela nem chegou a casar direito com esse rapaz. E depois ela largou esse rapaz. Depois ela casou com outro rapaz. E agora ela teve um filho com esse outro rapaz. E eu pergunto a você, essa irmã, essa pessoa, ela tá na igreja hoje, vocês acham? De jeito nenhum. Tá longe. Por quê? Porque num certo determinado momento da sua vida, ao invés de erradicar o pecado, ao invés de fugir da aparência do mal, o que ela fez? Ela brincou com a sua própria tentação. A tentação do seu pecado. E aqui vai a primeira aplicação sobre essa parte para mim e para você. O que Jesus ensinou sobre isso, meus irmãos? Se o teu olho direito te faz pecar, arranca ele, porque é melhor você estar no céu sem um dos olhos do que no inferno com todos os seus membros. Se o teu pé te faz pecar, se a tua mão te faz pecar, eu pergunto a você, o que te faz pecar? Você precisa saber o que tenta o seu coração. É o dinheiro? É o prestígio? É a carreira? São mulheres? São homens? Isso que te faz ser tentado é o seu calcanhar de Aquiles. Você deve correr disso, você deve fugir disso. O teu celular te faz pecar? Arranca ele fora. É o teu notebook que te faz pecar? Arranca ele fora. É o seu trabalho que te faz pecar? Melhor você estar desempregado do que estar longe de Deus. Abandone aquilo que tenta o seu coração e esteja longe disso. Caminhe léguas de distância do seu pecado para que ele não te devore. Segundo Tiago, cada um é tentado pela sua própria cobiça. E uma vez consumado o pecado, ele dá a luz, como uma mulher dá a luz. Ele é concebido. E é isso exatamente que aconteceu. Então veja só a sequência. Davi vê a mulher, verso 4 diz: Davi mandou mensageiros que a trouxesse. Ela veio. Não, perdão, antes. Ele mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Mandou mensageiros que a trouxessem, ela veio e ele se deitou com ela. Veja, meus irmãos, ele poderia ter parado, lembra? Fugido. O que ele faz? Meu, ô fulano, vem cá. Quem que é aquela mulher ali? E ele era rei. Ele tinha toda a autoridade para falar isso, aquilo, isso vem, isso vai, tal, tal. Qual que é a resposta que dão para ele? Final do versículo 3. É Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias. Já dá o nome do pai e o nome do marido. Ou seja, o mensageiro, ele poderia ter falado, é Batseba. Mas ele fez questão de dizer, é Batseba. E ela tem um pai e ela é casada. Mas aí que vem o problema. Mandou mensageiros que a trouxesse, ela veio. E aconteceu o pior. E diz que depois, verso 5, a mulher concebeu e mandou dizer a Davi, estou grávida. Irmãos, você e eu sabemos muito bem que a concepção é um milagre do Senhor. Certo? Hoje em dia, com toda a tecnologia, FIV, etc., se Deus do alto não quiser que um filho venha, ele não vai vir. E se ele quiser, vai vir. Ele é o autor e o doador da vida. E poderia, com certeza, fazer com que essa relação de Davi não prosperasse ao ponto dela engravidar. Ela poderia não ter engravidado, certo? Poderia. Mas por que Deus faz com que ela engravide? Aí você pode falar, porque ele queria escancarar o pecado de Davi. De fato, isso também. Mas o que eu vejo nesse texto, que eu acho que é importante a gente pensar, é que aqui já está a graça de Deus, que não permite com que Davi peque em paz e continue na sua louca, insana jornada de desobediência. Deus iria usar esse filho para tratar e trabalhar com o coração de Davi. Em outras palavras, o crente, ele nunca pode pecar em paz. Nunca. Nunca pode. E, aliás, essa é a diferença do ímpio para o cristão. O cristão peca, como o Sauer disse aqui na liturgia, mas ele não vive no pecado.
Ele não se deleita no pecado. O pecado é um acidente de percurso e não a sua prática principal. Mas, irmãos, quando eu e você pecarmos, Deus não vai fazer vista grossa para o nosso pecado porque somos cristãos. Pelo contrário. E louvado seja Deus que pela sua infinita graça, às vezes ele escancara o nosso pecado e isso é odioso e vergonhoso para nós. Mas o que Deus quer com isso é sempre a finalidade do verdadeiro arrependimento e da restauração, para que nós confiemos nele e para que a gente se livre dos ramos podres da autossuficiência que eu e você somos tão propensos a ter hora ou outra. Quem aqui gosta? Não precisa levantar a mão. Que alguém fale um erro seu. Um pecado seu. Meus irmãos, eu digo a vocês que uma das partes mais difíceis do exercício pastoral é você virar para uma pessoa e falar: meu irmão, você errou aqui. No decorrer da minha experiência, dificilmente você vê alguém que instantaneamente reage bem. Se você conhece um pouco de leitura das pessoas, você vai saber. Essa pessoa está até disfarçando, mas ela não gostou. Ela não gostou. E eu também não gosto, você também não gosta. Ninguém gosta de ter exposto um erro, uma fragilidade sua, um pecado seu. Mas é tão importante isso, queridos. É isso que Tiago diz, que é o que cura, confessando os nossos pecados uns aos outros, para sermos curados. Mas Davi não quer confessar. O que Davi quer fazer, irmãos? Ele quer esconder a sujeira embaixo do tapete. E aqui começa a saga louca de Davi, né? Do verso 6 até o final do capítulo 11, ele manda mensageiros a Joabe. E aí diz, manda Urias, o heteu. A primeira coisa que ele faz, ela engravidou, traz o marido dela. Vamos resolver esse problema. Vamos esconder isso de todo Israel. Uma pessoa pública, irmãos. Uma queda pública é sempre pior do que uma queda privada. E é isso que Davi está temendo. Imagina todo Israel, aquele que matou o gigante Golias, aquele que é um pastor de ovelhas, aquele que ama a arca do Senhor, agora vai ser exposto diante de todo mundo adúltero. É isso que ele não queria. Foi o que foi feito com aquela mulher lá em João capítulo 8. Trouxeram uma mulher pega em flagrante adultério, no ato, na cena. E trouxeram ela como estava e colocou diante de todo mundo. E então, queridos, veja a estratagema de Davi. Ele, primeiro, a gente vê no versículo de número 7, manipulação. Deixa eu perguntar algo para você. Você acha que pessoas manipulam através de conversas, através de circunstâncias? Olha como Davi, perdão da palavra, é falso. Essa falsidade é nojenta. Olha só. Urias chegou, Davi perguntou, como está Joabe? Como se achava o povo? Como que vai a guerra? Meu, é sério isso, Davi? Você está manipulando uma conversa com essa falsidade mesquinha? Você simplesmente adulterou com a mulher dele. Ele estava lá na guerra e agora você traz ele para fazer perguntinhas sobre a guerra? Falso. Davi não era assim, mas o pecado estava tomando lugar, ganhando espaço na sua mente e no seu coração. Veja, o pior, Davi disse a Urias, vá para casa, distância. Urias saiu do palácio real e logo saiu atrás dele. O que saiu atrás dele? Final do verso 8? Um presente do rei. Irmãos, vamos ver se eu compro esse homem com um presentinho. Você acha que foi um presentinho barato? Na Maravilhas do Lar? Você acha que foi um negocinho de plástico que ele deu? Imagina o presente, Davi todo errado, todo desconcertado, todo preocupadinho com seu pecado, e ele querendo manipular a situação. O que ele deu para esse homem? Sei lá, não sei quantos ciclos de prata, ouro, tudo mais. Deu um presente. Mas veja o verso 9, a atitude de Urias. Ele dormiu junto ao portão do palácio com todos os servos do seu senhor e não foi para casa. Opa, primeira tentativa de Davi dá errado. Não foi para casa, ele dormiu na porta do palácio.
Então avisaram isso para Urias e ele disse: você não veio de uma viagem, por que não foi para casa? Agora eu quero que você preste muita atenção no versículo de número 11. Urias respondeu: a arca, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa comer e beber e me deitar com a minha mulher? Juro pela vida do rei que não faria tal coisa. Irmãos, Urias, vírgula, o heteu. Não é Urias, o judeu. Não é Urias da tribo do Benjamim. Não é Urias, o israelita. É Urias que vem de fora. É Urias que é um pagão, um prosélito que agora está servindo junto com Israel, mas não corria sangue de Abraão em suas veias. Talvez um crente convertido há pouco tempo de classe menor. Mas o que nós vemos aqui nesse texto, meus irmãos, é que esse homem chamado Urias tem muito mais caráter, muito mais índole e um padrão de moralidade exibido diante do rei, dizendo: como eu poderia fazer tal coisa? Que contraste, irmãos. E a coisa mais triste é ver alguém que não é da igreja dando lição de moral em quem é da igreja, e com razão. A coisa mais triste de ver é que às vezes o padrão de moralidade da igreja está igual ou pior do que lá fora. Eu pergunto a você: você tem dado bom testemunho? Se olharem para a sua vida, o raio-x que fizeram de você, da sua vida moral, ética, espiritual, dos seus relacionamentos, você está mais parecido com Jesus ou com os ímpios? Isso é um alarme que deve soar alto na nossa mente, irmãos. Eu e você somos embaixadores de Cristo. É tão triste, às vezes, olhar na internet como a igreja é atacada dia e noite. E às vezes as pessoas falam: é o inferno, né? É o inferno brigando contra a igreja. E de fato o é. Mas além disso, quantas vezes a própria igreja não dá munição para o inimigo, exibindo um padrão de moralidade sujo, manipulação, mentira, corrupção, falsidade, adultério, que vai resultar em assassinato. Davi simplesmente pegou a segunda tábua da lei e quebrou ela toda de uma vez. É isso que o pecado faz, meus irmãos. Tem um pregador que diz que pequenos pecados são como pequenos anões que abrem a porta para o gigante entrar. Ninguém comete adultério do dia para a noite, tipo assim, ó, eu sou piedoso, eu sou pastor, eu sou crente, sou do louvor, sou diácono. E de repente, num belo dia, numa segunda-feira, agora eu vou pecar, vou cair. Não. O adultério e todo tipo de pecado, toda maldade que pode incidir no nosso coração, ele vai ganhando espaço aos poucos. Primeiro você falta no culto um domingo. Primeiro você para de orar, para de ler a Bíblia. Pega um rancinho, uma mágoa no coração, um desânimo, um problema financeiro. E aí isso vai se tornando cada vez maior. O pecado, como um pregador já disse, ele começa como uma teia de aranha, mas ele termina como uma camisa de força. É isso que está acontecendo com Davi. Ele começou como quem não queria nada, não queria pecar, não queria errar, não queria falhar. Simplesmente estava lá passeando, mas ele estava destituído do seu propósito, longe daquilo que Deus havia chamado ele para fazer. Então pense novamente nisso. Se você tem uma missão, se você tem um propósito, se você tem um porquê e um pra quê de existir, viva por isso, lute por isso, não baixe a guarda em nenhum momento, ensine seus filhos. Porque quando você abaixar a guarda, quando você se tornar uma presa fácil, é aí que Satanás vai entrar. Mas a graça de Deus está trabalhando com Davi, mas Davi está cada vez pior. Agora veja, a pior parte para mim, irmãos, é que a arca do Senhor estava lá onde? Estava no palácio do rei? Não. A arca do Senhor, que simbolizava a presença de Deus, estava lá na guerra. Sabe o que isso ensina para mim e para você, meus irmãos?
que a gente deve estar aonde Deus quer que nós estejamos, aonde a sua presença vai conosco. Porque uma vez que a gente se distanciar, se afastar, é aí que vai morar o perigo. A Bíblia diz em Hebreus 10, 25, não deixei de congregar, porque como fizeram alguns, se apostataram da fé. É aí que começa o perigo. Então ele vai tentando, meus irmãos. Diz ainda o versículo 13 que ele embebedou Urias. E depois, irmãos, eu não vou ler verso a verso, mas a gente sabe o que acontece aqui do versículo 14 até o final. Acontece o seguinte. Davi pega sua caneta, seu papel, seu anel do rei, escreve uma cartinha, coloca no bolso do próprio Urias. Fala, Urias, pode voltar lá e entrega essa carta para Joabe. Irmãos, eu te pergunto, esse homem que falou isso, a arca, Israel e Judá estão em tendas, eu não vou deitar com a minha mulher, não? Vocês acham que em algum momento ele pegou aquela carta e leu? Irmãos, acho que se fosse 90% dos crentes hoje não ia aguentar passar da porta. Curiosidade mata, né? Deixa eu dar só uma espiadinha no título. O texto deixa bem claro que ele não viu. Porque se ele tivesse visto, ele tinha rasgado a carta e fugido. Quem aqui levaria uma carta dizendo assim, olha, me mate? Que esse era o conteúdo da carta. Ele não leu a carta, irmãos. Que homem fiel ao rei, à arca, ao Senhor Deus. E que contraste com Davi. Então a segunda lição, queridos, é que um abismo chama outro abismo. E o pecado é devastador. Cuidado com o pecado, meus irmãos. Cuidado com a aparência do mal. Fuja da aparência do mal. Viva em santidade. Deus disse a nós, sejam santos porque eu sou santo. Ame a santidade. Como? Não se aparte do seu propósito. O justo medita na lei do Senhor, tem prazer na lei do Senhor e nela medita, de dia e de noite. Fique firme, em nome de Jesus. Mas, irmãos, terceiro e último ponto, eu quero ler com vocês, capítulo 12. Antes de entrar no 12, só ler o final do 11, 27. Passado o luto, Davi mandou buscá-la, a trouxe ao palácio. Ela se tornou sua mulher e lhe deu um filho. Vamos ler todos juntos essa parte do texto? Porém, isto que Davi tinha feito pareceu mal aos olhos do Senhor. Que triste essa frase, irmãos. Essa é a frase do abismo de Davi. Mas a graça de Deus, agora a gente vai começar a ver Davi sendo tocado pela graça. E como? Com carinho? Não. Com exortação, com confronto. Capítulo 12, vamos ler do 1 ao 15. O Senhor enviou Natã a Davi. Natã foi falar com Davi e lhe disse, havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, a não ser uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu em sua casa, junto com os seus filhos. Comia da sua bebida e bebia do seu copo, dormia nos seus braços e ele a tinha como filho. Certo dia chegou um viajante à casa do homem rico, e este não quis pegar uma das suas ovelhas ou um dos seus bois para dar de comer ao visitante que havia chegado. Em vez disso, pegou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que havia chegado. Aqui é a parábola de Natã para Davi. Verso 5. Então o furor de Davi se acendeu contra aquele homem, e ele disse a Natã, tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes. Porque fez uma coisa dessas e porque não se compadeceu. Então, Natã disse a Davi, esse homem é você. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Eu ungi rei sobre Israel e o livrei das mãos de Saul. Eu lhe dei a casa de seu senhor e as mulheres de seu senhor em seus braços. Também lhe dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fosse pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Porque então você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que era mal aos olhos dele. Com a espada, você matou Urias o Heteu. Você tomou por esposa a mulher dele, depois de matar com a espada dos filhos de Amon.
Agora, pois, a espada jamais se afastará da sua casa, porque você me desprezou e tomou a mulher de Urias o Heteu para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: eis que farei com que da sua própria casa venha o mal sobre você. Tomarei as suas mulheres à sua própria vista e as darei a outro homem, que se deitará com elas em plena luz do dia. Porque você o fez em segredo, mas eu farei isso diante de todo Israel e em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: também o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Mas porque com isso deu motivo a que os inimigos do Senhor blasfemassem, também o filho que lhe nasceu morrerá. Então Natã foi para a sua casa. Terceira e última lição, irmãos, é que o homem em pecado, e homem aqui engloba as mulheres, obviamente, e não só no adultério, mas qualquer pecado, aquele que está cauterizado com a sua mente, aquele que está com o coração duro, ele se escandaliza com o pecado de todo mundo, mas não consegue enxergar o seu próprio pecado diante do espelho. Isso é tão triste. Meus irmãos, Natã é um homem corajoso, não é verdade? Vocês acham que ele não pensou, será que eu saio vivo dessa? Olha o recadinho que você tem para o rei, meu profeta. Vai lá contar uma historinha de que ele é adúltero, assassino e mentiroso. Ele foi. Ele é um profeta de Deus. Ele não se acovardou. E Deus usa o profeta contando uma história, uma parábola. Essa parábola, um homem tinha só uma cordeirinha, que ele cuidava tão bem dela em seus braços, dava de comer, só tinha ela. Quem que é essa cordeirinha, irmãos? Cordeirinha Batseba. Esse homem é Urias. Mas o outro, que era abastado, cheio de coisas, rico, quando chega um viajante na sua casa, ao invés de tomar qualquer uma do seu grande gado, das suas cordeirinhas, ele vai lá na casa do pobre homem e pega a única que ele tinha. Meus irmãos, a essa altura do relato bíblico, Davi tinha, sabe quantas esposas? Pelo menos 7. Tá entendendo o recado de Deus? O homem tinha a mulher a que ele escolhesse. Mical, Abigail, tem 6 com o nome dado, e ainda diz o texto bíblico, e muitas concubinas. Vocês entenderam, né? Mas ele quis Urias, que tinha quantas mulheres? Uma só. Que é o padrão bíblico, certo? O presbítero deve ser irrepreensível, como um padrão para a igreja, marido de uma só mulher. O que Davi fez? O que era odioso aos olhos do Senhor. Tomou só aquela única coisa que aquele homem tinha, que era sua esposa, sendo que ele tinha várias. Mas o problema aqui é o verso 5, irmãos. Esse verso 5. O furor de Davi se acendeu contra aquele homem. Olha só! Esse homem fictício, imaginário, esse personagem da história, traz indignação para Davi. Mas o seu próprio pecado, mentira, manipulação, adultério, assassinato, cobiça, concupiscência dos olhos, tudo isso não causa nenhuma indignação a Davi. Mas essa história que Natã conta, ele fica irado. Irado. Contra um homem imaginário que na verdade não era imaginário. Era um retrato do próprio Davi. Meus irmãos, nós temos a triste tendência a ver pecado em todo mundo e não ver na gente. A gente que prega às vezes sabe que as pessoas que estão ouvindo nosso sermão muitas vezes estão pensando em outra pessoa. Isso quando o marido não cutuca a mulher cutuca o marido, o filho, etc. Não é verdade? A nossa tendência natural pecaminosa é sempre sair pela culatra. É a síndrome de Adão. Foi a mulher que você me deu, Senhor. E a mulher foi a serpente. Ah, você não sabe o que eu vi. Ah, você não... Sempre a gente tem uma desculpa. Davi está vendo esse pecado. E ele ainda tem uma teologia muito boa. Esse homem deve ser morto, porque é o que a Bíblia diz lá em Êxodo 22. E ele deve restituir 4 vezes. Por causa disso que ele fez. Que era a ordem bíblica. Como você lembra, Zaqueu sabia dela e falou: Senhor Jesus,
Se eu roubei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. É a lei. Davi está usando a lei contra o homem imaginário, mas ele mesmo desprezou a lei. Cauterização da mente. Coração duro. Pecaminoso. Mas eu termino, meus irmãos, pensando com você que lá no verso 13, e aqui muda tudo. Aqui a chave da diferença. Davi diz: pequei contra o Senhor. Ah, meus irmãos, como eu amo essa frase. Como ela é importante para a nossa vida, não é verdade? Pequei contra o Senhor. Nós precisamos ser como Davi nesse quesito e não em todos os outros. E aqui a diferença dele para Saul. E aqui a diferença do ímpio e do cristão. O cristão, quando finalmente é tomado pela consciência de pecado, ele se entristece. Ele tem arrependimento para a vida, como a Bíblia diz. Pequei contra o Senhor. Eu pequei, Senhor. Mas a resposta de Natan, que é a resposta de Deus, irmãos, é maravilhosa. Também o Senhor perdoou o seu pecado. Queridos irmãos, qualquer pecado confessado e arrependido será perdoado por Deus. Louvado seja o Senhor por isso. Davi conhecia a graça de Deus. E por mais que ele tenha mergulhado na escuridão e na sombra do pecado, aqui Davi começa a ascender novamente em sua fé. Assim como Jonas, que desceu lá no profundo dos mares por causa da sua desobediência, mas depois foi lançado de volta, porque ao Senhor pertence a salvação. Assim também Davi, irmãos, em momento oportuno foi perdoado e foi restaurado. Também o Senhor perdoou o seu pecado. É a frase de Jesus por paralítico lá no Evangelho de Marcos. Perdoados estão os seus pecados. Esse é o lema da nossa vida, irmãos. Nossos pecados foram perdoados em Cristo Jesus. O sangue nos lavou, o sangue nos redimiu, a cura chegou, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Louvado seja o Senhor Deus, que trouxe para nós propiciação pelos nossos pecados. Isso teve um alto preço, foi pago com vida lá na cruz do Calvário, por mim e por você, para que eu e você jamais estejamos vivendo como Davi nesse momento, mas como Davi, o escritor de Salmos, que amava a lei do Senhor, que amava a presença do Senhor e que tinha uma fé esperançosa no Messias que viria. Tanto é, irmãos, que ele é o profeta messiânico. Quantos salmos ele escreveu a respeito de Jesus Cristo que viria, apesar de nem saber o seu nome? Lá no Salmo de número 2, ele é ungido de Deus, que vai reinar sobre Sião, o qual terá herança a todos os povos da terra. Lá no Salmo 16, é aquele que não permitirá que o seu santo veja corrupção. E Pedro fala do Salmo 16, lá em Atos capítulo 2, quando fala assim, Davi sendo profeta, não falava de si mesmo, mas falava daquele que viria, Jesus Cristo. E é claro que ele escreveu o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, e nada me faltará, sabendo que no futuro, o próprio Jesus diria em João 10:10, eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. E quantos outros salmos, irmãos, nós podemos mencionar e dizer que o próprio Davi conhecia Jesus que viria e por isso ele recebe essa palavra, você está perdoado. O final, todo mundo sabe. As consequências e as marcas vão ficar. É interessante se você ler logo em seguida, capítulo 13 em diante, a desgraça vem sobre a vida de Davi. Tem incesto, tem imoralidade, tem assassinato, tem traição do seu próprio filho Absalão. Deus não amenizou, não. Deus pesou contra ele. Mas, queridos, lá no Salmo 32, ele diz, bem-aventurado aquele a quem o Senhor não atribui pecado, em cujo espírito não há dolo. E ele fala assim, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos, porque a sua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, a minha iniquidade não mais ocultei, disse, confessarei ao Senhor os meus pecados, e ele perdoará
as minhas iniquidades. E sendo assim, todo homem piedoso lhe fará súplica, ao ponto de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem as muitas águas, não o atingirá. Louvado seja Deus, que nos salva, que nos salvou, que nos comprou, que nos redimiu, por meio desse Jesus que Davi tinha esperança que viria. E eu e você sabemos que ele já veio, já morreu a nossa morte, para que vivamos a sua vida, para que em Cristo Jesus nós sejamos novas criaturas. Eis que tudo se fez novo. Você está em Cristo? Você está seguro? Você ama Deus? Você está de pé? Vigie para que não caia. Você está caído? A graça de Deus para você. A graça de Deus para todos nós. Eu quero te convidar a se colocar em pé e ler comigo o Salmo 51, uma parte dele. Salmo 51. Eu quero ler com você. Vamos ler em alta voz, do versículo 1 até o versículo 12. Se os irmãos do louvor... Vai ter um louvor depois? Se eles quiserem vir já também? Vamos ler todos juntos, então. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te agradas da verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Amém e amém. Vamos orar. Deus, nós estamos na tua presença, Senhor, e na mesma condição que Davi, Senhor, sabendo que todos nós pecamos contra o Senhor, transgredimos a tua lei, necessitados somos de ti, Senhor. E assim como Davi, nós precisamos da tua graça, Senhor. Nós precisamos da fé que justifica, por meio da graça que há em Jesus Cristo, nosso Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, fortalece a tua igreja nessa hora, Pai. Que esse salmo, essa oração que Davi fez, depois do pecado com Batseba e do arrependimento, seja a nossa oração, Senhor. Compadece-te de nós, Senhor. Tem misericórdia do teu povo e lava-nos, purifica-nos, segundo a tua misericórdia, Senhor. Sustenta-nos, Pai. No nome santo de Jesus. Faz-nos parecidos com Cristo, nosso Senhor e Salvador. Perdoe, Senhor, o nosso mau testemunho e quando fazemos aquilo que é mal diante dos teus olhos. Os teus olhos que tudo veem. O Senhor que sonda mentes e corações. O Senhor que está aqui nessa manhã. O Senhor que nos conhece. Antes mesmo que nós fôssemos gerados no ventre da nossa mãe. O Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos céus e da terra. Venha ao nosso encontro, Senhor. Permita com que essa palavra, Senhor, a tua palavra, encontre guarida em nosso coração. Que a semelhança do salmista no Salmo 119, Senhor, nós possamos esconder a tua palavra em nosso coração,
para não pecar contra ti, Senhor. Ó Deus, nós colocamos cada um aqui, Senhor. Cada irmão que está aqui. Alguns, o Senhor sabe, Pai. Talvez nem queriam estar aqui. Mas pela graça de Deus, o Senhor nos trouxe até esse lugar. Não nos permita sair daqui como entramos, Senhor. Mas que haja em nós um espírito novo, Senhor. Uma fé renovada. Derrama o teu bálsamo sobre o teu povo nesta manhã, Senhor. Que a tua graça, a tua misericórdia jamais se apartem de nós. Ó Deus, levanta nessa cidade um povo santo. Um povo apaixonado pela tua palavra, Senhor. Tira de nós performances espirituais externas que não são verdadeiras, Senhor. E dá a nós aquilo que Jesus ensinou no Sermão do Monte. Um coração genuinamente renovado e transformado pela graça de Deus. E que o Senhor assim receba a honra, a glória e o louvor pelo século dos séculos. Amém. Amém.